139. Regressor Instruction. Capítulo 715. Cenário 6. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso é inaceitável para mim, Serafim. Não estou pedindo sua permissão, Tronus. Tem que ser feito. Você precisa entender isso. Por quê? Você tem medo de que ele tenha cometido muitos crimes? Minha fé é firme, mas você também está curioso, Tronus, sobre quantos pecados esse traidor deve ter cometido, mesmo que realmente acredite nele. Não está? É necessário para que realmente estejamos juntos. Meu coração também dói, mas não tem jeito. Precisamos ter certeza. Esse homem nos traiu, afinal, mesmo que tenha sido realmente doutrinado por demônios. Se ele for realmente um homem bom, então o que deveria acontecer vai acontecer. Precisamos saber disso para podermos agir juntos. É isso que eu preciso. Tronus, não há mais compromisso. O pombo prateado mordendo os lábios apareceu à vista. Eu sabia que ele tentaria descobrir algo, mas a conclusão pareceu ter sido feita mais rápido do que eu pensava. Quando olhei para o lado, vi Kim Sung ainda sem se mexer. Espadas ainda perfuravam seu corpo. Achei que sacar as espadas presas no pescoço e na cabeça dele ajudaria a respirar de novo, mas isso não era possível. De qualquer forma, ele parecia não estar respirando. Ele teve que abrir os olhos no momento da crise e me ajudar, mas não se mexeu. As espadas de platina se destacavam. Talvez esses fossem o que serafins chamavam de a espada do julgamento. Acho que sei. Achei que poderia deduzir qual era o poder dele e o que aquela espada de platina fazia. Claro, era apenas uma hipótese baseada nas armas que preenchiam o céu. Kim Sung cometeu algum crime? Claro, Kim Sung deve ter cometido algum crime. Eu não sabia se era baseado no padrão dele ou nos padrões universais, mas Kim Sung claramente cometeu um crime na vida dele. Ele foi levado pela guerra, morto e afastado dos outros para sobreviver. Pode ter havido eventos que ele não pôde trazer para me contar. No entanto, não foi suficiente para transformá-lo nisso. Considerando tudo, havia espadas demais cravadas em Kim Sung. Nem todos conseguiram atingir seu corpo. Havia tantas espadas no chão também. De jeito nenhum. Se o padrão do pecado fosse baseado nos pombos, então era mais ou menos compreensível. O que talvez não seja pecado pelos padrões humanos pode ser julgado como tal pelos padrões deles. Tal visão poderia ser possível se todas as atividades que consumiram recursos desnecessariamente ou perturbaram o equilíbrio do continente fossem julgadas e calculadas como crimes. No entanto, era apenas mais uma hipótese. Aceitei que ele era transcendental, mas ele não era perfeito. Nem os deuses nem sua proximidade eram perfeitos. Era impossível julgar se havia pecados na vida que havia sido vivida até então. Construir tal sistema era equivalente a construir uma justiça unidimensional. Se ele pudesse usar seu poder para criar um sistema que julgasse pecados, estaria do lado de Benignor e dos outros deuses. O pecado do Kim Sung? Você é completamente louco. A primeira suposição que me fez pensar em deixar para trás a hipótese do lixo foi que a espada poderia ser baseada na culpa de alguém. Não era baseada em Serafim, mas sim em Kim Sung. Nesse caso, entendi o número de espadas e a dor que Kim Sung sentiu. Claro, havia certa ambiguidade em dizer exatamente isso, mas eu considerava altamente provável. Pensando que as inúmeras espadas eram culpa de Kim Sung, ficou um pouco amargo, mas não era inacreditável. Kim Sung deve ter lembrado dos erros dele. Ele também pode ter lembrado dos rostos das pessoas que matou. Ele devia ter muitos erros e arrependimentos em sua mente que achava injustos. Não, aqueles que cederam 100 vezes para Kim Sung poderiam ter julgado isso. Contudo, e quanto aos crimes sem vítimas? Não, um sistema assim poderia ter sido criado em primeiro lugar. Se o Deus transcendente acima, o Deus do caráter, estivesse martelando e comandando o sistema de justiça da Suprema Corte, a história poderia ser diferente. Serafins sozinhos não podiam julgar todas essas coisas. Mesmo que ele fosse responsável apenas por assassinatos e não por todas as complicações, não deveria ser capaz de tal poder. Como alguém que disse que precisávamos controlar a população do continente em primeiro lugar poderia determinar o que era certo e o que era errado. Ele não era um deus. Ele nem tinha casa própria, então era um perdedor que andava por dimensões. Fraudador. Achei que já sabia naquela época. Serafim era um vigarista. Não,
Ele era um que nem sequer tinha virado um vigarista. Ele pode ter sido um tolo que achava que suas habilidades realmente determinavam se alguém era culpado ou não. Eu podia perceber só de olhar para o rosto dele. Estava cheia de convicção, de fato, e parecia concluir que a seu poder podia compreender o bem e o mal humanos. Sim, tente. Experimente. Eu não tinha certeza se minha hipótese estava correta, mas os dados foram jogados mesmo assim. Se ele fosse realmente transcendente o suficiente para criar tal sistema, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Como eu poderia implicar com um cara com um poder tão ridículo? O pombo de platina não é um deus. Afinal, ele era meio tolo. Os cantos da minha boca se levantaram levemente. Ainda não tinha certeza, mas pensei que talvez Kim Il-sung pudesse sobreviver. Julgamento. Besteira. Não seja ridículo. Eu não fiz nada de errado. Julgamento. Eu nunca cometi um crime, seu pombo louco. Quem poderia ser tão limpo quanto eu? Julgamento. Talvez um pouco. Mas tudo isso foi um sacrifício nobre pela humanidade. Eu estava pintando um quadro maior para que todos pudessem ser felizes. Todas as pessoas que matei mereciam morrer, e se dependesse de mim, diria que elas contribuíram para o que você chame de controle da população humana. Vamos evitar fazer isso entre pessoas que conhecemos. Estou certo. Você não tem a capacidade de determinar o que é justo. Não, mesmo que tenha, você não tem a capacidade de criar um sistema assim. Seu rosto atrapalhado se destacou enquanto desabava. Parecia preocupado que houvesse algo errado com sua habilidade. Tinha apenas uma pequena possibilidade de estar correta, então fiquei ainda mais feliz que minha hipótese estivesse correta. Ah, eu faria algumas coisas antes disso. Eu tinha algo para resolver. Quem na vida nunca cometeu um crime? Eu teria que responder um pouco aos poderes dele. Isso era natural. Era isso que um ser humano normal era. Quais são algumas coisas pelas quais Lee Kyong poderia se sentir culpado? Não pensei nisso, mas achei que pelo menos uma. Em termos de números, eram cerca de 5. Não, eram 6. Quando me lembrei dos casos pelos quais me sentia culpado, espadas de platina começaram a surgir do céu. Serafim, que estava atrapalhado, finalmente parecia satisfeito. 1, 2, 3. Apenas 6. Era um pouco demais para o Salvador mascarado, mas era uma quantidade realista. Esses eram eventos que eu podia permitir. Tronus pareceu um pouco aliviado. 6 espadas. É irrealista. Como um ser humano mal podia. Apenas 6 espadas. Não, é realista. Serafim, não sabemos como ele é. Por isso aceitamos ele. Podíamos confiar nele porque ele era um homem tão divino. Ele conseguiu nos entender porque era um ser humano assim. Tenho certeza de que Serafim está satisfeito agora. Agora vem aqui e segure minha mão. Não, ainda não acabou, Tronus. O quê? Execução. Serafins. Foi num instante que 6 espadas caíram do céu. Tronus imediatamente voou em minha direção e começou a desengainhar sua espada. Ele cortou as espadas que caíam num instante. Aconteceu tão rápido que não consegui reagir direito, mas pude ver claramente espadas voando em minha direção. Claro, era inevitável. Uma dor terrível começou a se espalhar pelo meu ombro. Era tão quente e doloroso quanto uma fogueira. Pesado e amargo. Sem perceber, gritos surgiram. Me perguntei se já senti tanta dor assim na vida. Mordi os lábios com força, mas uma voz dolorosa saiu de dentro. É tão doloroso assim? Merda. Assim. Como ele segurava tanto sem gritar. Foi doloroso, mesmo que só tenha me atingido no ombro. Apesar da minha vontade, lágrimas surgiram e eu tive dificuldade para respirar. Não conseguia pensar em nada porque minha cabeça estava tonta. Eu não sabia como um corpo caído aguentava aquilo. Você está bem? Você está bem? Eu podia ver Tronus, que estava inquieto, mas seu rosto não se apresentou direito. Era tão doloroso assim. Nenhuma dor poderia ser mais dolorosa do que essa. Que diabos está acontecendo, Serafim? Eu te perguntei o que você estava fazendo, Serafim. Eu fiz o que precisava fazer, Tronus. Tire a espada e se acalme, Tronus. Eu apenas fiz o que precisava fazer. Foi só uma espada que o atingiu. Originalmente, ele tinha 6 pecados para carregar. Estou permitindo isso só por sua causa. Serafins. Se ele realmente quer estar conosco, precisamos limpá-lo de seus pecados. Com aquele no ombro, ele renasce. Está correto. Tronus.
Você está certo. Vamos aceitá-lo novamente. Não sei o que Querubins pensaria, mas Dominions parece positivo. Você. É hora de parar de ser autoindulgente. Tronus, é isso que você sempre quis. Ele foi purificado. Por que você não trata ele pelo menos primeiro? Só então Tronus apontou sua espada apressadamente para entregar seu poder divino. Desculpa. Deve ter sido doloroso. Sim, agora eu sei o quanto isso dói. Você está bem? Estou bem. Você é um pombo louco. Você acha que eu estou bem agora? Agora relaxa. Não haverá mais perseguição a vocês. Vamos voltar ao trabalho quando o tratamento acabar. Tronus, segure minha mão. Humano. A ferida estava completamente curada. É um pouco coercitivo segurar e puxar a mão dele imediatamente depois de hesitar, mas não há nada que eu possa fazer no momento. Não, havia uma coisa. Eu não sabia se funcionaria ou não, mas apostaria na pequena possibilidade de que funcionaria. Achei que alguém que pudesse tratar o Kim Il-sung estava vindo. Tudo o que eu precisava fazer era enviar uma mensagem, gerando uma missão forçada de grau lendário. Eu te perdoo pelos seus pecados. Levante-se, regressor de Altanus. 01, entregando uma missão forçada de classe lendária para Kim Il-sung, o regressor de Altanus. Por favor, registre as recompensas de limpeza de missões. Recompensas de limpeza de missão. 01, por favor, registre as recompensas de conclusão de missões. Recompensa de limpeza de missão. Futuro. 01, futuro. Regressor Instruction capítulo 716. Alps. 1. A raça humana foi derrotada. Claro, não quis dizer uma derrota completa. Entrar temporariamente em uma trégua era uma expressão mais adequada. Foi literalmente uma trégua temporária. Não estava claro porque o ataque dos demônios com máscaras angelicais havia diminuído lentamente, mas aqueles além do norte permaneceram em silêncio e mantiveram sua posição. O Comitê de Proteção e Gestão Continental anunciou externamente que a resistência persistente protegia o continente para o moral dos soldados, mas achei que todos saberiam que o anúncio não era verdade. O vice-mestre da guilda desapareceu, e o mestre da guilda morreu. Embora eu não pudesse confirmar a cena pessoalmente, pude inferir o quão terrível foi a última aparição do mestre da guilda pelas reações de outros veteranos da guilda. A atmosfera da guilda era sombria e carregada de emoções estranhas difíceis de expressar. Isso também era um segredo para alguns membros da guilda. As únicas pessoas que sabiam disso éramos eu e Xuejin, a secretária do mestre da guilda. Líder da equipe Kim Yeong, veterano Shang Ryu, veterano Aeong Park Lian. Era amplamente sabido porque todos os membros da guilda não eram informados da verdade. Ficaram dúvidas sobre se eu estava preso entre aqueles que compartilhavam esse segredo, mas achei que provavelmente era por falta de ajuda. Foi uma batalha curta, mas pude ver de relance que todos estavam cansados. Não eram necessárias outras palavras. Queria pegar emprestado até as mãos de novos membros da guilda que não eram confiáveis. A pessoa em estado mais grave era Jungaian. Ela passou por muita coisa. Ela manteve o feitiço por todo o norte por dias. Dizia-se que ela tinha magia infinita e recuperação de magia sobre-humana que não podia ser compreendida pelo bom senso do público em geral. Ainda assim, ela naturalmente sofria de exaustão. Também experimentei exaustão mágica. Foi uma sensação inimaginável de perda e letargia, uma dor que parecia rasgar a própria alma, e uma experiência que eu nunca mais gostaria de vivenciar. Pensar em continuar vivenciando um fenômeno assim fazia meu corpo tremer sem perceber. Estou bem. Você não precisa se preocupar. Wang. Você acha que deveríamos ir? Sim, isso mesmo. Tenho muito trabalho hoje. Jungaian estará esperando. Dei passos com o coração trêmulo. Eu, um novo membro da guilda, recebi uma missão. Era para checar e cuidar de Jungaian, que estava constantemente trancado no quarto. Achei que não conseguia evitar ficar nervoso, mesmo já tendo passado por isso várias vezes. Quando entrei na guilda, ela era uma pessoa gentil que me recebia. Não preciso ter medo. Eu, claro, era mentalmente limitado. Quando bati na porta com um pouco de nervosismo, ouvi uma voz parecida com o som de unhas arranhando no quadro negro. Opa! Sim. Ah, não. Jungaian, eu sou Alps. Eu sentia medo demais para olhar para frente. Depois de um pouco de silêncio, sua mão saiu debaixo da porta. Era uma mão que foi drenada de umidade a ponto de eu pensar que poderia ser a mão de uma múmia.
Era um dos fenômenos que ocorriam quando sua magia estava esgotada ao limite. Posso entrar um segundo? Ah, o que eu faço? Ah, sim. Ok, Sora. Sim, entre. Tenha cuidado. Entre com cuidado. Não pise na Sora, não pise nela. Ok, quando abri a porta lentamente entrei. A primeira coisa que vi foi Ansora, que estava endurecido como uma árvore. Eu já tinha visto antes, mas era uma cena muito terrível. Eu não conseguia ver direito Jungayan, que estava sentado ao lado dela. Não havia como checar como ela estava porque ela usava um capuz cobrindo o corpo inteiro. Uma coisa era certa, não parecia normal. Até sua respiração parecia difícil. Seu cabelo, que ficou branco, caía no chão e parecia mais curto do que antes. Ela até parecia curvada. Você trouxe a poção mágica de recuperação? Não, o mestre da vice-guilda disse. Ele disse que você deveria beber apenas uma garrafa da poção mágica por dia. Não faz bem para sua saúde se você tomar demais. Você tomou uma mamadeira hoje de manhã. Agora, preciso arrumar o quarto e cuidar de algumas coisas. E ele disse que viria visitar. Eu disse a ele que você parecia cansado, que estava dormindo o dia todo. Ah, é? Que alívio. Primeiro, Uitei. Você pode cuidar disso, se estiver tudo bem? O cachorro branco se acomodou silenciosamente ao lado de Jungayan. Vai ajudar. Seria útil porque eu tinha as características de ser estável não só em termos de força física e magia, mas também em termos de psicologia. Eu sabia que quanto maior a distância, mais útil era, mas Jungayan não parecia reagir. Espero que ela esteja bem. Quando Itei balançava o rabo desesperadamente, ela foi vista lentamente passando a mão sobre a cabeça de Itei. O que o Op está fazendo? Ele ainda está muito ocupado. Ele está cansado das reuniões. Bem, sim. Não sei quando eles vão começar uma guerra de novo. Não posso te contar porque é segredo. Ele disse que provavelmente começaria de novo em breve. Nosso amigo disse que estava pensando em outra forma e que eles estavam considerando um ataque preventivo. Primeiro, seria melhor para Jungayan descansar bem sem prestar atenção em outras partes. Isto é o mais importante. Ah, sim. Sora também disse que eu preciso descansar. Vocês dois têm uma relação muito boa. É certo? Sim, dá pra perceber pelo jeito que Sora olha para Jungayan. E a mesma coisa agora. Sério? Sim. Que alívio. Ei. Também tenho amigos assim lá em casa. Ah, é mesmo? Sim, agora estamos longe, mas costumávamos ser muito próximos. São amigas que sempre foram como irmãs para mim. Brigamos muito e nos machucávamos bastante, mas eles ainda são amigos de longa data. Quando vejo Jungayan e Ansora, também penso neles. Ah, você deveria comer. Comer? Eu não quero comer. Mas você ainda tem que comer. Ansora disse que você também precisa comer um pouco. Ah, sim. Preciso comer alguma coisa. Como estão as coisas lá fora? Parece que os demônios não conseguem acessar facilmente a névoa que o invocador colocou. Ainda não ouvi exatamente o que está acontecendo. Vamos perguntar a ele. Ah, a rainha mercenária acordou ontem. Achei que ela estaria em estado sério por causa do grande sofrimento, mas ouvi dizer que ela conseguia mover o corpo com facilidade. Também não acho que Park Deokegu tenha sido muito prejudicado nessa exposição de Suzyong. Está igual a antes. Isso é bom. Sim, o estrago não foi grande. Havia um lugar que desabou, mas, como resultado, os demônios não cruzaram a linha, então acreditam que a primeira batalha foi vencida. Provavelmente é difícil para os demônios se aproximarem. Você pode relaxar e focar em voltar à forma. Ah, sim. Até o Sora acha que estou cansada demais. Sim, ouvi falar. Todo mundo está preocupado com sua saúde. Espero que Jungayan fique saudável em breve. Obrigado. Acho que o branco também quer isso. Wang. Ah, sim, obrigado. Acho que ela está se sentindo muito melhor. Não pude deixar de pensar nos últimos dias como um momento brilhante. No começo, fiquei tão encurralado que talvez ela nem conseguisse manter uma conversa. Eu não sabia o quão difícil era impedi-los de continuar indo para a guerra. Foi um ótimo resultado, só de poder ter uma conversa tão normal. Enquanto eu falava constantemente com ela e a observava limpar o quarto bagunçado e comer, vi ela sentindo. Não foi difícil encontrar um assunto para conversar. Mesmo que eu não tenha dito antes, Jungayan estava falando comigo. Ei, então. Decidimos morar juntos. Ah,
O Opa disse que estava tudo bem. Isso é incrível. Ah, sim. Desculpa, mas Sora está sendo um pouco teimoso. Se realmente acontecer, por favor, me convide. Sim, te convidar. Vou te convidar porque estamos na mesma guilda. Fico muito feliz que você tenha dito isso. Wang. Logo, com o passar do tempo, Jungaian começou a adormecer. Afinal, ainda era meio do dia, mas não era nada estranho. Seu corpo exigia sono para se recuperar. Na verdade, era um curso de ação natural. Você quer dormir? Devo preparar uma cama para você? Não, eu. Aqui. Eu. Vou dormir aqui. Então eu só vou te cobrir com um cobertor. Se sim. Depois de cobrir o corpo de Jungaian, meio deitado na árvore, com um cobertor, comecei a sair silenciosamente. O cachorro branco, que estava cauteloso, também foi visto se movendo comigo. Depois de um leve tapinha na cabeça. Shuya-jin. Eu vou denunciar isso, certo? Wang. Quando bati na porta de um escritório não muito longe, ouvi uma voz dizendo, espere um minuto. Pouco depois, a porta se escancarou. Vendo que a janela estava aberta, parecia que havia um cliente que chegou primeiro. Claro, achei que não era da minha conta. Não era uma questão da minha conta, porque esse não era meu lugar. Ela estava a mesma de sempre. Eu conseguia vê-la com o mesmo cabelo preso o tempo todo. Talvez ela tenha percebido que eu estava nervoso, então sorriu e imediatamente abriu a boca. Ela falou com uma voz séria e suave, uma voz que parecia ser atenciosa comigo. Como ela está? Acho que ela se recuperou muito. Acho que a magia dela ainda não se recuperou, mas acho que ela está muito mais estável do que antes. Para começar, acho que você não precisa mais se preocupar. A recuperação mágica dela é muito rápida, então acho que ela vai se recuperar logo. Ela é especialmente estável. Obrigado por todo o seu trabalho, Adu. Não, é algo que eu posso fazer. Nem todo mundo pode fazer isso. Você não precisa se rebaixar assim. Você é uma pessoa de grande habilidade. Ah, obrigado. A agenda de hoje é. Sim. Era uma postura firme. Você está bem? Ela era uma humana parecida com uma lança. Shuya-jin, que tinha uma crença forte e inquebrável, era esse tipo de pessoa. Você. Você está bem? Era incrível como ela estava calma. Eu havia tentando não conectar a pressão e as emoções que pesavam sobre ela no trabalho. Eu entendia porque ela ocupava uma posição importante na Guilda Azul, que era o centro do continente, mas, por algum motivo, parecia que ela iria desmaiar a qualquer momento. Em termos extremos, ela parecia pior que Jungaian. Você precisa de ajuda. Eu não conseguia descobrir como ajudar, então não tive escolha a não ser me preocupar. Claro. Sim, aviso se houver algo em comum. Obrigado. Mesmo depois que a porta do escritório se fechou, eu não conseguia sair facilmente. Não havia passado muito tempo. Havia um soluço constante vindo de dentro dela. Estava quase gritando. Sua voz estava cheia de tristeza. Regressor Instruction capítulo 717, Alps, 2. Devo entrar? Eu tinha medo de ser presumido como presunçoso. No entanto, talvez fosse melhor ir lá e dizer que estava tudo bem e que ela ficaria bem. Ainda assim, fiquei relutante em bater na porta. O que eu sou? Deveria ter entrado e confortado ela. Não, eu nem saberia o que dizer em primeiro lugar. Eu entendo. Como eu poderia entender os sentimentos da Shuya-jin? Ela havia perdido seu amigo mais precioso e seu ente querido ao mesmo tempo. Era óbvio que ela sentia uma perda indescritível. Ela fingia estar calma e composta, mas esse poderia ser seu limite. Se alguém mais pudesse apoiá-la, ela já teria sido ajudada, mas não foi o caso. E quanto a Lei Ji, do Comitê de Gestão de Proteção Continental, Shuya-jin costumava passar muito tempo com ela, mas ela não conseguia acordar há vários dias. Senti que alguém precisava cuidar dela. Embora eu não fosse nenhum psicoterapeuta ou especialista, Shuya-jin estava encurralado no momento. Ela realmente precisava de alguém que pudesse lhe dar um ombro. Eu era assim antes. Não havia comparação com a dor que ela devia sentir, mas há um momento doloroso para todos. Eu não fui exceção. Se o Itei não tivesse vindo até mim quando eu estava tão cansado de viver. Quando olhei um pouco para baixo, vi um cachorro branco balançando o rabo. Senti o choro desaparecendo aos poucos, mas... Ok, vamos por encontro. Foi um ato bem atrevido. Quando bati na porta, ouvi urgência na voz dela. Espera.
No entanto, tive que abrir a porta imediatamente. Eu sabia que ela definitivamente agiria como se nada tivesse acontecido de outra forma. Ela enxugaria as lágrimas e se recomporia. Depois, ela me cumprimentava com seu rosto e tom de sempre. Ela ainda não tinha me pedido para entrar, mas não tive escolha a não ser girar a maçaneta rapidamente. Xuejin. Xuejin. Eu já esperava que ela parecesse desorganizada, mas ela estava muito pior do que eu imaginava. Não era o rosto dela manchado de lágrimas que me preocupava. Era por causa do sangue que escorria da coxa dela. No geral, era uma ferida suspeita, como se ela tivesse sido mordida por um animal, não só uma ou duas vezes. Não seria assim mesmo se ela se perfurasse no mesmo lugar repetidas vezes. Eu conseguia ver uma ferida terrível de faca que eu nem conseguia descrever em palavras. Embora eu tenha ficado distraído por um momento, logo percebi que tipo de lesão era aquela. Automutilação. Ela havia se machucado. Não tive escolha a não ser pensar assim por causa das circunstâncias. Ainda havia um tom de vergonha no rosto misturado com lágrimas, mas sua expressão logo começou a se transformar em raiva. Viver como ela era pressionada parecia indicar que ela era uma das melhores aventureiras do continente. A enorme maldade que eu nunca tinha sentido antes abalava minha mente. Que diabos? Que diabos está acontecendo? Quis perguntar o que era aquilo, mas as palavras não saíram direito. Quando a vi cobrindo o ferimento às pressas, nem consegui falar direito. Meu corpo ficou paralisado pelo medo. Sem nem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas e minhas pernas cederam, me fazendo cair no chão. Minha mandíbula inferior começou a tremer, e meu corpo inteiro ficou encharcado de suor. Naquele momento, senti que poderia perder a cabeça a qualquer momento. Wang. Ouvi um som sem saber. A vida e a magia que apertavam meu corpo começaram a se dispersar. Foi num instante que meu corpo trêmulo se acalmou. Abri um pouco mais os olhos e olhei para ela. Eu não sabia que coragem ganhei, mas precisava dizer mais uma coisa que normalmente não conseguiria dizer. É isso que eu deveria perguntar, Xuejin. O que você está fazendo? O que? Que ferida é essa? Não é da sua conta. Como eu não vou me importar? Saiam daqui agora. É uma ordem. Eu estou. Não sair. Saia. Eu não vou sair. Porra. Saiam. Eu não vou. Meu corpo foi empurrado para trás com um estrondo. Eu realmente não sabia o que aconteceu, mas senti dor nas costas e no peito. Você é surdo. Eu disse para você sair. Ela estava me pressionando. Lágrimas estavam nos meus olhos. Eu não conseguia me identificar com o que ela estava sentindo. Era um rosto manchado de tristeza, raiva e autodepreciação. Está tudo bem. Agora. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não sabia o que ia ficar bem, ou se as coisas realmente poderiam melhorar do que antes, ou se eu poderia aliviar a dor que ela sentia, mas não tive escolha a não ser falar. Eu não sabia como confortá-la, então disse essas palavras desesperadamente. Ainda assim, esperava que fosse um pouco reconfortante, pelo menos. Eu também era assim, afinal. Eu sabia que era muito útil para alguém ouvir que tudo bem quando os momentos estavam difíceis. Continuei falando. Ia ficar tudo bem. Pelo menos eu tive que contar isso para ela. Tudo. Vai ficar tudo bem. Eu acabei de entrar na guilda. Não sei que tipo de sentimentos Xuejin realmente está sentindo e o quanto deve ser doloroso. E não sei se essas são as palavras certas para a situação atual, mas vai ficar tudo bem. Tenho certeza de que você vai superar isso. Não está tudo bem. De jeito nenhum. Não está tudo bem. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sem perceber, estendi a mão e os limpei. Depois de um leve levantamento, a segurei forte e ouvi um soluço constante. Foi meu. Foi minha culpa. Nada. Nada parava. Eu não consegui. Nada. Eu sou. Meu. E. Eu. O. Desta vez de novo. Estúpido. Uma mulher sem graça e estúpida. Ela parecia estar engasgada e incapaz de falar direito. Eu sabia. Não posso parar. Tem. Meu. Não é sua culpa. Não se culpe. Você não precisa fazer isso. Ninguém acha que é culpa do Xuejin. Sim, tenho certeza. Tenho certeza disso. Você não precisa se culpar. Ao abrir a boca e esfregar lentamente a poção no ferimento, notei uma carranca dolorosa. É um processo de cura, mas provavelmente é uma tortura. Eu não sabia se aquela ardência repentina ajudou ela a acordar um pouco,
mas o choro dela estava diminuindo. Quando olhei um pouco para cima, imediatamente a vi sentada de forma desconfortável e envergonhada. Era natural reagir assim. Seria constrangedor se os outros descobrissem que eles se machucaram. Qualquer um teria vergonha suficiente para forçar sua saída pela empolgação. Quão constrangedor teria sido mostrar uma aparência tão quebrada para um novo e jovem membro da guilda. Movido emocionalmente, senti que estava me arrependendo do que fiz. Você tem que ser sem vergonha em momentos assim. Sozinha. Eu consigo fazer isso sozinho. Tive que ser mais ousado. Tive que deixar claro que não havia motivo para se envergonhar. Tive que dizer que eu era alguém em quem ela podia se apoiar. Não, eu consigo. Vou colocar um curativo em você. Estou acostumado por causa do Itei. Wang. Desculpa, eu erro. Não, eu deveria ser quem pedisse desculpas. Eu fui um pouco rude, não fui? Mas eu queria avisar, embora não haja muito que eu possa fazer. Sou fraco e não sou bom em me adaptar à guilda, então estou perdido, mas talvez eu possa fazer algo para te ajudar. Pensei nisso, mas não consegui pensar em nenhum. Quero ser sua força de alguma forma. Quando eu acabei de entrar na guilda, durante a entrevista, o mestre da guilda uma vez me disse. Ele me disse para contar a alguém se eu estivesse passando por dificuldades, não importava quem fosse. Se você tem um bom amigo, pode conversar com ele, e se tiver uma irmã ou irmão, pode conversar com ele também. Assim, você terá menos peso. Você vai ficar mais leve e mais forte, e vai ter força para aguentar. Ele disse que seria divertido carregar cargas pesadas. Claro, eu sabia que isso era óbvio, mas pelas palavras do mestre da guilda na época, tive tanta certeza que eu senti várias vezes sem perceber. Eu queria ser esse tipo de pessoa para alguém. Alguém com quem possa compartilhar tristeza e levantar coisas pesadas junto. Mesmo sendo cheio de erros e um tolo. Se não se importar, vou tentar aliviar a dor que Xuejin deve estar sentindo. Posso fazer isso? Não ouvi nenhuma resposta. Eu estava preocupado se ela me dissesse para não ser arrogante, mas ela assentiu bem devagar e finamente. Essa é uma expressão positiva, né? Isso é um sim. Acabei rindo sem perceber. Lágrimas encheram meus olhos de alívio que parecia ter me ajudado um pouco. Eu não sabia se relaxava, mas estava perdendo toda a minha força. Quando enxuguei minhas lágrimas rapidamente, sem querer chorar na bandagem, ouvi uma voz. Bem, esse sim. Tem um lugar que eu gostaria que você fosse comigo. Não é uma ordem, mas um pedido. Claro, para onde vamos? Ao mestre da guilda. Eu não sabia o que responder. Ouvi uma voz novamente enquanto fiquei em silêncio por um tempo. O mestre da guilda pode estar vivo. Não sei se podemos salvá-lo, ou se isso é possível, mas o mestre da guilda está sendo tratado por alguém que você conhece muito bem. Foi uma história inesperada. Mas também era uma boa notícia, ainda mais se o mestre da guilda estivesse realmente vivo em tratamento. Rafael. Ah, é Rafael. Benignore disse certa vez, com a espada sagrada em sua mão, o guerreiro escolhido do continente lutará contra a escuridão dos demônios que fingem falsos anjos, e ele contribuirá para salvar a humanidade das trevas no lado esquerdo do herói que empunhou a espada do pôr do sol. Uma previsão. Uma frase que eu já havia lido agora passou pela minha mente. Regressor Instruction capítulo 718, Alps, 3, um guerreiro cinza escolhido pela espada sagrada. Rafael. Era um nome familiar. Ele também não competiu muito para ser escolhido pela espada sagrada. Nunca falei muito sobre ele, mas era um nome que me deixava com ciúmes. Não havia outro motivo. Foi porque eu ainda não conseguia esquecer a sensação de quando peguei a espada pela primeira vez. Naquela época, eu não conseguia distinguir entre a enorme malícia que penetrava na minha cabeça, a escuridão que cobria meu coração e a sensação de larvas penetrando minha pele e cavando minhas entranhas. Não quero sentir isso de novo. Como eu não poderia me interessar por um guerreiro que suportou dificuldades que eu não consegui suportar? Só então consegui entender a janela que se abriu pouco antes de entrar no quarto, que eu supunha de onde vem o primeiro hóspede. Não fiz perguntas antigas, mas talvez ele tenha ido primeiro ao escritório. Achei que tinha que ter um guerreiro cinza a caminho. A estrada não era bem visível por causa da neblina, mas os rostos dos membros do grupo, que pareciam muito nervosos, se destacavam. Eu também estava nervoso, mas era porque eu sabia muito bem que era uma área perigosa. Era um lugar completamente destruído e muito poluído.
Quanto mais eu entrava na terra depravada que não havia sido purificada, mais eu franzia a testa por causa do fedor. Foi uma sensação semelhante à que eu senti quando fui submetido ao teste da espada sagrada. Escuridão manchada de raiva e arrependimento, desespero e medo, todo tipo de emoção negativa. Eu não sabia se era uma expressão apropriada, mas a sensação de onde eu estava naquele momento era assim. Eu sabia que precisava ser o mais silencioso possível, mas não tive escolha a não ser falar. O mestre da guilda, ele está realmente vivo. Na verdade. Sim. É justo dizer que a função do corpo dele desligou completamente. Ele não consegue respirar, e seu coração parou completamente. Medicamente, ele está completamente morto. Então. Mas ainda há magia no corpo dele. Como você sabe, no corpo de um homem morto. A magia não flui. Quando descobrimos o mestre da guilda, ele não tinha um punhado de magia sobrando, mas em cerca de 3 horas. A magia começou a fluir novamente. Mas ele não estava respirando. A contaminação desta terra agora é por causa da magia do mestre da guilda. Ela não respondeu, mas vi ela sentindo. Percebi que provavelmente ela também não conseguiria julgar a situação atual com precisão. Embora se dissesse que a magia fluía nele, não tivemos escolha a não ser questionar qual era a natureza do poder. Não sabíamos exatamente o tamanho, mas a cadeia quase cobria uma cidade e estava degradando. O ambiente havia mudado. Como eu poderia explicar um fenômeno desses? Eu sabia que o mestre da guilda tinha morrido de maldade, mas... Você tem certeza que ele está vivo? Mesmo que pudéssemos salvá-lo, ele ainda seria o que ele era antes. Talvez ele já tivesse se tornado um ser completamente diferente. Não, foi realmente benéfico procurar o corpo mesmo que exista uma forma de salvá-lo. Achei que conseguia entender por que isso estava acontecendo secretamente. Se Benignor e outras denominações soubessem disso, não ficariam em silêncio. Talvez. Talvez ela esteja tentando reviver o diabo. Claro, tal preocupação pode ser simplesmente sem sentido. No entanto, assim que capturei a imagem de uma fera nos meus olhos, refleti instintivamente sobre o que havia pensado antes. Ele já tinha uma forma que não podia ser chamada de humana. Não era diferente da aparência do diabo que eu havia encontrado quando criança. Os enormes chifres eram horríveis e ameaçadores, e as asas em suas costas estavam torcidas em uma direção estranha. Não conseguia encontrar o mestre da guilda que já tinha visto antes, mesmo lavando os olhos e procurando por ele. No entanto, mais perceptíveis do que a aparência eram os cortes em seu corpo. O fedor era tão forte que tive que prender a respiração porque ele já estava apodrecendo. Era visível. Ele parecia tão esfarrapado que duvidei que ele conseguisse se mexer. Seu corpo estava coberto de marcas negras, e a figura estranhamente distorcida parecia mostrar o quanto sua morte foi dolorosa. Será que ele realmente pode sobreviver? O ambiente estava coberto de sangue endurecido. Eu podia perceber sem precisar tocar. Já estava completamente rígido. Talvez porque presenciei uma tragédia que não consegui explicar com palavras. Não consegui falar direito. Por quê? Senti que entendia porque a Shueijin me pediu para ir com ela. Como eu estou? Como eu ia ver isso? Como poderíamos enfrentar uma tragédia dessas? Como eu poderia encarar aquela figura de olhos abertos? Quando virei levemente a cabeça e olhei para cima, vi Shueijin, que tinha uma expressão difícil de descrever. Senti como se estivesse tremendo. No entanto, depois de segurar as mãos um pouco, me acalmei um pouco. Foi mais sério quando o vi pela primeira vez. Pelo menos agora. Sim. Ele está muito melhor. Quando me virei para a voz que veio de algum lugar próximo, vi alguém que eu não via há muito tempo. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a espada sagrada, que foi estabelecida como símbolo do guerreiro, e o cabelo loiro. A guerreira cinza escolhida por Benignor. Era Rafael. Ouvi dizer que você não viria. Mudei de ideia. Bem pensado, Shueijin. Isso é. Eu te conheço. Vocês são Alpes, certo? Quanto tempo? Sim, quanto tempo? Rafael, se eu soubesse que você estava acordado, teria ido te cumprimentar. Não, estou bem. Assim que acordei, vim para cá imediatamente. Ouvi a voz do Jung me procurando. Jung? Sim, o mestre da guilda do Vício Azul. Recebi uma mensagem do nada. É uma mensagem que dizia: salve este homem. Eu sei que você pode salvá-lo. O que você acha, Rafael? Depois disso, não recebi mais nenhuma mensagem desde então. Foi só uma vez logo depois que acordei.
Não recebi outras respostas sobre como me mover ou o que fazer, mas acho que preciso fazer isso. Claro, não sei se estou fazendo a coisa certa agora, mas esse é o único dever que tenho agora. A condição do mestre da guilda é exatamente como você vê. O poder sagrado cinza está preenchendo a cicatriz. Fico feliz que não tenha causado uma rejeição como o poder sagrado normal, mas fico feliz que funcione. Sim, fico feliz. Além do guerreiro cinza, outros se destacavam. Eu não conseguia lembrar bem deles, mas aquela pessoa que estava cautelosa com o ambiente provavelmente era Li Jiuk, o cão. Aquele que construiu a zona de segurança ao seu redor com seu poder divino. O sacerdote milagroso Marien. Havia alguns outros rostos familiares. Eles eram membros do que era chamado de Partido da Espada Sagrada. Nem todos pareciam estar presentes, mas certamente eram os que frequentemente apareciam na guilda. Eles não eram os únicos presentes. Shui Yong-ki do Mercenário Vermelho, mestre da guilda do Cisne Negro. Ela estava conversando com Shui Jin. Achei que seria bom dizer olá, mas não parecia o momento certo. Todos pareciam extremamente nervosos, afinal. Park Eun-joo, o Partido da Espada Sagrada, Shui Yong-ki do Mercenário Vermelho e outras pessoas poderosas tinham expressões faciais semelhantes. Não era por causa do mestre da guilda na frente deles. Isso porque o inimigo podia entrar a qualquer momento. Quanto tempo caminhamos? Onde exatamente estávamos? A névoa nos cobria, mas não havia parede ao nosso redor. Feita de magia e poder divino, a zona de segurança não seria forte o suficiente para deter ataques inimigos. Se os demônios com máscaras de anjo pudessem nos alcançar, pode ser perigoso. Talvez fosse por causa da tensão que eu nunca tinha sentido antes, mas minhas palmas começaram a suar. A névoa me fazia sentir ameaçadora, já que eu não conseguia enxergar nenhum centímetro à minha frente. Ei! O Itei choramingou e fixou os olhos à distância, e eu segui o olhar dele sem nem perceber. Ah! Eu podia ver um homem mascarado olhando para nós. Hã? Era um lugar tão isolado. Eu nem sabia se o que tinha visto era uma figura humana. Talvez eu tenha errado. Esfreguei os olhos por um momento e olhei de novo, mas tudo que consegui ver foi neblina. Será que eu estava alucinando? No entanto, não seria melhor fazer uma pesquisa? Um homem usando uma máscara branca. Por que ele estava nos encarando? Ei! Eu estava prestes a falar com um aventureiro ali perto. Preparem-se para o combate. Todas as unidades prontas para a batalha. Wang! Wang! Uitei. Ouvi o som de uma explosão vindo de algum lugar. Bruxos, liberem a magia que prepararam. Nossa localização foi descoberta. Solicitando assistência. O número de inimigos não pode ser verificado corretamente. Mova-se conforme o manual. O ar mudou instantaneamente. Eu podia ouvir bruxos entoando feitiços por toda parte. O ambiente ao redor parecia estar ficando mais pesado. Puxei urgentemente a espada na cintura ao ver um demônio na imagem de um anjo esticando sua lança através da névoa. Posso evitar. Eu estava um pouco rígido de tensão, mas era um ataque que poderia ser evitado o suficiente. Wang! Quando ouvi aquele som, senti meu corpo ganhando vitalidade. Meu movimento ficou mais rápido, e minha força ficou mais forte. Apontei minha espada exatamente para o coração do inimigo, mas fui atingido pelo som de um queixo. Ah! Fiquei sem jeito por um segundo quando alguém me salvou. Uma lança atravessou a névoa, sua ponta penetrando o pescoço do anjo. Vá para um lugar seguro. Ah! Não. Eu sei lutar. Eu sei lutar. Então junte-se imediatamente à unidade. Entendido. Vi Xuejin se jogar na névoa. Não se sabia exatamente para onde ela estava indo, mas embora um pouco borrado, vi ela estendendo a lança contra o anjo de longos cabelos castanhos. Bang! Vamos, Uitei. Wang. Eu sabia lutar. Eu tinha passado por muito treinamento. O manual também estava na minha cabeça. Era importante garantir que efeitos benéficos para os membros do grupo não fossem perdidos. Para usar os buffs dados pelo Uitei, eu precisava me mover o máximo possível. A névoa está bloqueando a vista. Era difícil distinguir a terra e encontrar locais exatos. O mesmo valia para nossas tropas e para o inimigo. Uitei percebe a diferença. Ele deveria conseguir perceber pelo cheiro. Não funcionaria em batalhas em grande escala, mas em pequenas e médias escalas, a habilidade seria de grande ajuda no combate de guerrilha. Segui Uitei, que rapidamente liderava os degraus.
Tive que ficar lembrando do terreno ao redor em meio a uma corrida agitada. Qualquer informação pode ajudar depois. Foi então que Wei, que corria sem hesitar, parou de se mover. Wang. Onde estamos? Ari. Você está aí? Wang. Wang. O que vi na minha frente foi um homem usando uma máscara. Regressor Instruction capítulo 719. Alps. 4. Droga. As batalhas eram sempre imprevisíveis. Eu sabia que você ia entrar. Não achei que isso aconteceria tão de repente. Não há ordem para recuar? Não seria demais sentir o mesmo. Claro, eu sabia porque queria defender aquele lugar. O espadachim do pôr do sol. Era uma luta para proteger um herói que havia sido corrompido pelo diabo e fora de combate. Foi uma luta para proteger o corpo de um herói sem fôlego. Quando pensei por que tive que lutar de novo, não pude deixar de rir. Não era uma área sem valor tático, então mesmo que as tropas fossem empurradas para trás, poderiam manter a linha de frente o suficiente. Ainda assim, não consegui encontrar motivo para enfrentar inimigos naquele lugar. Achei que o dano seria grave. Não podíamos perder os melhores aventureiros que eram considerados nomeados pelos padrões continentais. O espadachim do pôr do sol. Não há garantia de que ele vai sobreviver. Ele já estava morto. Era difícil respirar direito por causa do cheiro podre que havia penetrado pela névoa. Como eu poderia esperar que o herói fosse revivido depois de ver a cena horrenda que era ele? Embora eu sempre tenha apoiado o comando, não pude deixar de duvidar se esse julgamento estava correto. Talvez ele tenha perdido a cabeça com a ordem. Será que o atual chefe, que perdeu Lei Leone, presidente do Comitê de Proteção e Gestão Continental, poderia tomar um julgamento razoável? Fiquei esperando a ordem para sair, mas ainda não consegui ouvir nenhuma. Em vez disso, ordens foram emitidas para combate completo. Droga, nem consigo enxergar por causa da névoa. Quando ordenados a lutar, lutamos. Indo para a força principal? Não, nosso grupo não se junta à força principal. Perfeito. Parece que vou morrer. Achei que poderia morrer a qualquer momento, mas não queria morrer para proteger o corpo que nem consegue se levantar, capitão. A gente só faz o que podemos. E você faz o que é ordenado a fazer. Essa é nossa missão. Não preciso de mais uma palavra. Você pode confiar no comandante atual? Só estou dizendo isso porque não acho razoável. Aqui temos o guerreiro sagrado, o mestre da guilda do cisne negro e o secretário do mestre da guilda azul. É um lugar onde as pessoas mais fortes do continente se reúnem. Eles não deveriam morrer em um lugar assim. A guerra ainda não acabou. Não é que eu não entenda como você se sente, mas não tenho escolha a não ser acreditar nele agora. Quem? O cardeal honorário. O guerreiro cinza disse que ouviu a voz do cardeal honorário. Os executivos conhecem a história. Sério? Sim, então confie e lute. Se você não confiar nele, não há mais esperança para o continente. As festas estão prontas para a batalha. Entrando. Se isso não fosse mentira. Não tenho escolha a não ser fazer isso. Se essas eram realmente as palavras do cardeal honorário, não tive escolha a não ser seguir. Claro, havia a possibilidade de que essa afirmação fosse falsa, mas entendi por que o cardeal honorário fez esse julgamento. Eles não acreditavam no próprio julgamento. Eles acreditavam na voz do santo do continente, filho de Benignore, o guardião da luz, e do cardeal honorário, Lei Qilong. Foi quando consertei meu escudo. Preparem-se para o combate. Então senti algo se movendo para frente. Flechas. Não atire. Não atire. É nosso aliado. É nosso aliado. Pare. Droga. A boneca que rompeu a névoa era uma mulher baixa. Eu já a tinha visto antes. Era impossível não saber. Alpes. Ela era uma nova integrante da Guilda Azul. Ela era uma aventureira que se tornou conhecida como candidata à espada sagrada e também foi quem popularizou a profissão de domadora. A aula dela era óbvia, já que ela estava sempre com seu cachorro. Eu não sabia o que aconteceu, mas meu rosto estava cheio de lágrimas. Não importava como fosse a Guilda Azul, achei que havia a possibilidade de o recruta ter ficado assustado com a batalha repentina e deixado o campo de batalha. Não haveria muito que ela pudesse fazer numa névoa tão densa. Mas era diferente disso. A novata não tinha medo na expressão. Na verdade, ela tinha um testamento não identificado. Você é. Me ajude. O quê? Temos que chegar onde está o mestre da guilda. Me ajude. O que você está? Não tenho tempo suficiente para explicar. Tenho que ir agora. Me ajude, por favor. Capitão? Por favor.
Capitão. Mude a missão. De agora em diante, vou levar o novo membro da Guilda Azul ao ponto. O quanto antes. Mas você pode. Droga, vamos. Acho melhor irmos. O motivo é. Recebi uma mensagem. Chega. Eu não tinha certeza de quem ou do que, mas o líder e os outros membros do grupo assentiram. Também fui obrigado a assentir por enquanto. Isso porque eu tinha certeza nos meus olhos. Movendo-se. Era difícil enxergar por causa da névoa e do campo de batalha caótico, então eu esperava que fosse difícil. Eu vou te mostrar o caminho. Não tive escolha a não ser acenar imediatamente quando vi o cachorro saindo correndo. Então ela é da Guilda Azul. Por um momento, fiquei envergonhado de julgá-la como uma perdedora. Não houve hesitação em seus movimentos enquanto corria à frente com uma espada. Foi um pouco constrangedor seguir o cachorro, mas o novato na minha frente claramente estava me guiando direto ao ponto. No máximo 2 batalhas. Verifiquei se há uma batalha. 30 segundos. Está se aproximando pela frente. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Como diabos a Guilda Azul treinava novos membros da guilda? Tecnicamente, não era como se ela tivesse experiência, mas ela é forte. Não foi só em termos de força. Ela era mentalmente forte e sabia o que deveria fazer. Não era o que novatos comuns podiam mostrar. Os novatos estavam ou animados ou nervosos. Frequentemente não tinham espaço para entender a situação, pois não teriam tempo para olhar ao redor direito por estarem bêbados em combate. Houve muitos casos em que ficaram nervosos demais para até ajudar. Por isso as guildas atuais gostavam de novatos experientes. Pelo menos 10 tentativas precisavam ser concluídas antes que pudessem ver os arredores e se unir ao grupo. Enquanto isso, o perdedor na minha frente. Tenho certeza que isso é um perdedor. Ela estava calma. Ela sabia do que podia fazer e conhecia suas limitações. Pouco depois da batalha, ela já havia se derretido completamente no grupo. Ela não estava apenas olhando para o inimigo. Ela estava constantemente olhando ao redor de seus aliados. Ela devia saber onde todos estavam no momento e o que poderíamos fazer. Assim que teve chance, sacou sua espada, correu para dentro e ajudou os outros em seus movimentos. Entre eles, o mais poderoso era Wang. Ela dava buffs como um padre. Ficamos mais ágeis e fortes. Cuidado. Obrigado. Não, vamos evitar da próxima vez. Vou virar à esquerda. Com o novato azul no centro. Confirmado, capitão. Eu não sabia para onde o grupo estava indo porque eu estava mudando de direção o tempo todo, mas a única coisa que eu tinha certeza era que estávamos chegando mais perto do nosso objetivo. Eu não achava que conseguiria me mover assim em um campo de batalha. Estranhamente, nada aconteceu com o nosso grupo em meio a rugidos e explosões ao nosso redor. Segure o escudo. 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 Assim que a enorme luz caiu, eles se reuniram para formar uma falange. Vai, vai, vai. Mover. Saiam. Entendi. Tem 3 na nossa frente. Batalha se aproximando. A segunda equipe vai marcá-los. A primeira equipe vai continuar andando. Confirmado. Sobrevivam, seus desgraçados. Não sei por que tanto alvoroço. Boa viagem, seus desgraçados. Às vezes, as partes eram separadas. Eu não ficava sem fôlego desde que fui listado como um dos melhores aventureiros, mas estava ficando fisicamente exausto. Ah! Vai, vai, vai. Mover. Foder. Mover. Não pare. Só continue andando. Capitão, está chamando reforços. Os mercenários vermelhos vão abrir caminho, novato. Wang. Está confirmado. Obrigado. 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 Havia uma luz tênue nas mãos do novo membro da Guilda Azul, que correu imediatamente. Eu não sabia o que aquela luz significava, mas conseguia ver uma coisa que eles haviam conquistado. À nossa frente estava o que parecia ser um herói caído entre as estradas abertas pela Guilda dos Mercenários Vermelhos. Levantem o escudo. Esperar. Esperar. Espera aí. Aguenta firme. Não recuem. Seus desgraçados, aguentem firme. Ah! Fiquem onde estão. Fique onde está. Os olhos estavam fixos na traseira mesmo enquanto continuavam a receber a luz estranha caindo. A névoa estava se dissipando aos poucos, e podíamos ver o que estava acontecendo. Estávamos completamente cercados por inimigos, centrados no herói do pôr do sol. Vamos todos morrer? Não diga essas coisas. Aguente firme. Ele vai se levantar. Eu vou levantá-lo. Levantar? Queria que ele fizesse.
Foi então que o novo membro da Guilda Azul se aproximou do herói do pôr do sol. Fica. Pegar. Levante-se. Fique de pé. Herói de Altanus. Levantem isso, seus desgraçados. Não ligue para o fundo e aguente firme. E eu vou te apresentar o futuro. Atrás de você agora. Deixa pra lá, aguenta firme. Não deixe eles tocarem em você. Bruxos, continuem com a magia de defesa. Continuem assim, seus desgraçados. Mesmo que esteja tossindo sangue, não deixe cair. Droga. Será que vamos mesmo morrer? Acorde, herói de Altanus. Então eu vou te apresentar um futuro. Eu não conseguia entender o que o novo membro da Guilda Azul estava cantando de repente, mas uma coisa era certa. Se ele não se levantasse, todos nós morreríamos. Isso foi pura aniquilação. A esperança pelo continente se perderia. Levante-se. Fique de pé. Fique de pé. Herói do pôr do sol. Se você pode me ouvir, acorde. Herói de Altanus. Se você fizer isso. Vou te apresentar um futuro. Acorda. Se você pode me ouvir, acorde. Altanus. Acorde se ouvir a voz dele, herói. Herói, se você fizer isso. Então ele vai te apresentar um futuro. Levantei a voz sem nem perceber. Droga. Droga. Acorde, herói de Altanus. Levante-se e tome o futuro em suas próprias mãos. Levanta. Sem resposta, o jovem da Guilda Azul continuou a entregar uma luz fraca ao herói do pôr do sol, gritando e chorando, mas ele permaneceu mesmo. Acorde, herói de Altanus. Então eu vou te apresentar um futuro. É isso? Eu imaginei. Foi exatamente naquele momento. Bingo. Regressor Instruction capítulo 720. Eu acredito. Ele pode se levantar. Você tem que se levantar. Aguenta firme, seus desgraçados. Mantenha sua posição. A situação merecia ser chamada de pior. Qualquer um pensaria que não havia esperança para a humanidade. Acorde, herói de Altanus. Então vou te apresentar um futuro. Anjos estavam lentamente reduzindo seu espaço enquanto os cercavam completamente. A humanidade resistiu a eles tão nobremente que lágrimas caíram. Em relação ao retorno do herói, não poderia haver melhor momento do que esse. Havia uma oportunidade e preparação suficiente. Mas não foi sem um pouco de ansiedade. Se você não acordar, tudo vai acabar. Eu queria continuar enviando missões, mas nem isso foi possível. Se os Alpes não tivessem vindo, a missão não poderia ter sido entregue a Kim Sung. Ele certamente estava respondendo à voz. O feitiço sempre tremulante era a prova. Achei que isso definitivamente aconteceria, mas, sinceramente, não tinha certeza. Não tive escolha a não ser observar a situação nervosamente. Eu queria gritar vai, vai, mas fiquei nervoso o suficiente para não fazer essa piada. Se não acontecesse na hora certa, acabou. Foi o último dado que joguei no meu livro. Não vamos assumir isso. Tenho certeza que ele vai se levantar. Ele acordava. O futuro não havia mudado. Yuno Kazugano ainda dizia que o futuro não havia mudado. Como ela ainda olhava para a mesma foto, isso significava que Kim Sung inevitavelmente sairia do sono. Kim Sung seria revivido, esfaquearia Lei Kyong na barriga e eventualmente permaneceria junto no final. Vamos, Yoon Sung. Vamos. Por favor. Por favor. Ele precisava se levantar antes que fosse tarde demais. As tropas estavam se misturando. Os magos estavam ficando sem magia, e ali os sacerdotes não tinham mais nenhum poder divino. Os rostos dos soldados vistos estavam tingidos de desespero. Pareciam não haver mais esperança. Essa foi a última resistência daqueles que já sabiam que aquele seria seu local de descanso final, e a situação fluía como se realmente fosse o caso. Foi então que os Alpes em dificuldades inseriram a mensagem e abriram a boca novamente. Não houve nenhum impacto milagroso. Não era como se luz cinza caísse do céu, e não tinha efeitos diferentes ao redor dele. Tudo ficou em silêncio. Senti como se o campo de batalha, que estava barulhento pouco antes, tivesse ficado em silêncio. A atmosfera parecia estar afundando, e a névoa centrada em Kim Sung estava se dissipando. A primeira coisa que notei foi o novo membro da Guilda Azul, que estava sentado ao lado de Kim Sung. Ela devia estar vendo o corpo de Kim Sung se contorcer. Pare de sacudir suas asas e mexer os dedos. Como um animal despertando de uma longa hibernação, o herói negro moveu seu corpo com cuidado. Achei que poderia acontecer,
Mas me pareceu uma visão pouco convencional. Parecia que ele nunca conseguiria se mover. Eu não conseguia acreditar que ele estava se mexendo, mesmo naquele momento. Era tão incomum ver uma cena assim que senti como se estivesse sonhando. Você tem certeza que ele está vivo? Eu acreditei. Droga. Os aliados que gritavam acordem mais cedo também ficaram em silêncio. Aqueles que bloqueavam os ataques com escudos, os arqueiros que continuavam a disparar flechas e os magos que entoavam cânticos começaram a olhar para trás um a um. Todos eram grandes aventureiros. Não havia como eles não perceberem que as coisas haviam mudado. Eu estava olhando para algo que nunca tinha visto antes, movendo-se devagar. Notei um soldado esfregando os olhos e abrindo a boca enquanto mantinha a linha. Realmente. Ele está realmente vivo. Ele realmente voltou à vida. Ah! Ah! Gilda. Senhor. É o herói do pôr do sol. O herói do pôr do sol foi ressuscitado. Eu estava contando com você, droga. Não acreditem em mim, seus desgraçados. Era constrangedor ver um homem com um rosto claramente tingido de desespero gritando frases tão clichês. Ainda assim, meus lábios começaram a se curvar em um sorriso também. Eu era quem acreditava em Kim Il-sung. Eu sabia com certeza que ele não terminaria assim. Mestre da guilda. Kim Il-sung olhou ao redor e fez um pequeno aceno de cabeça. Então parou, olhando para os Alpes. A máscara ainda não havia sido quebrada. Alpes tremiam ao ver aquilo. Sua alegria com o milagre inacreditável desapareceu quase assim que ela o sentiu. Seu corpo tremia. Afinal, ele havia recebido enorme malícia, magia corrompida e até a energia do guerreiro sagrado. No entanto, isso também logo começou a desaparecer. Kim Il-sung não estava enviando hostilidade aos Alpes. Ele se levantou, e eu olhei ao redor com uma expressão bastante confusa ao mesmo tempo. Não havia expressão em seu rosto, mas parecia envergonhado. Cortejar. Logo, ele olhou para o céu e começou a rugir. Será que ele ainda consegue pensar direito? Não, ele não era completamente irracional. Kim Il-sung não estava enviando hostilidade para as pessoas ao seu redor. Pelo menos ele não tinha ido embora, pelo que pudemos perceber. Não se sabia o que mantinha o espírito de Kim Il-sung, mas ele não pôde deixar de assentir com a cabeça para a voz que logo ouviu. O futuro. Eu nem achava que ele sabia o que isso significava. Ele havia arrastado a pronúncia e falado com a voz completamente trêmula. No entanto, ele definitivamente murmurou a palavra. Ok, Il-sung. Merda. É isso. O futuro. É o futuro. O futuro. Vamos para o futuro. Vamos para o futuro. O que vocês estão fazendo, Alpes? Você tem que me ajudar. Sim. Sim, mestre da guilda. Podemos seguir em frente. Futuro. O futuro. Sim. É o futuro. Futuro. Kim Il-sung começou a abrir suas grandes asas. Não tive escolha a não ser passar uma ordem. Domínios, voltem. Recuem as tropas. Tive que enviar uma mensagem para Dominions que estava lutando contra Xue Jin. Do ponto de vista da mídia estrangeira, o melhor era repelir as tropas. No entanto, não passava de minimizar os danos. De fato, Kim Il-sung começou a se mover. Com as asas pesadas abertas, ele disparou no instante. Com um único golpe de suas garras, os corpos dos anjos que cercavam a humanidade foram despedaçados. Eles soltaram gritos exaustivos enquanto ele continuava a despedaçar os corpos daqueles com asas brancas. Foi um momento glorioso e sublime. No entanto, a aparência de Kim Il-sung parecia um pouco miserável. Claro, Kim Il-sung seria visto como um deus em algum lugar aos olhos daqueles que estavam à beira da morte. Qualquer que fosse a forma, qualquer que fosse a energia, ele era um herói. Exceto pela lente subjetiva, sua aparência era heroica o suficiente. Isto é. Não acredito. Ele os eliminou todos. Sim. Ah! O herói do pôr do sol. Ele é realmente. Ele realmente foi ressuscitado. Ah, ele está vivo. Droga. Ainda há esperança, afinal. Benignore ainda não nos abandonou. É o mesmo que o cardeal honorário, o Filho de Deus, profetizou. Aqueles que demonstraram surpresa com a força pura e aqueles que sentiram uma ansiedade estranha aplaudiram por Kim Il-sung. Eu estava constantemente enviando uma voz para abençoar o herói que voltou dos mortos. As respostas dos oficiais não foram diferentes. Xue Jin, que de repente perdeu sua oponente, olhava ao redor com olhos trêmulos. Mestre da guilda. Kim Il-sung moveu o corpo rapidamente, talvez porque sentia que havia ressuscitado.
Depois de correr por muito tempo com lágrimas nos olhos, logo olhou para Kim Il-sung, que estava envolvido em uma batalha feroz. Ela então se moveu novamente. Mestre da guilda. Af. Mestre da guilda. Sim, Yejin. Você fez muito. O que Xu Yejin estava pensando enquanto olhava aquela cena? Ela provavelmente estava feliz. Qualquer que fosse a condição, o fato de Kim Il-sung ainda estar vivo ajudaria a suportar a situação atual. Young, acho que consegui. Nosso ator coadjuvante, Rafael, que trabalhou duro para completar a missão, tinha uma expressão misteriosa, mas não parecia negativa. Sim, você cresceu. Sério. Ele era o único que tinha o poder divino para restaurar Kim Il-sung. A cor cinza que constantemente regenerava o corpo de Rafael também era eficaz para o corpo de Kim Il-sung. Se não fosse por Rafael, ele não conseguiria se mover mesmo se acordasse. Pelo menos eu deveria dar um bônus para ele depois. O mesmo valia para Park Yeon-joo e Choi Yeong-ki. Eu só estava olhando fixamente para o inimigo, que desaparecia atordoado. Não demorou para a batalha terminar, que parecia não ter fim. Os anjos puxavam as tropas para trás e a névoa se dissipou. Depois de tanto tempo, a luz começou a iluminar todo o lugar. A luz da natureza refletia o herói mais corrompido. Brilhou sobre o herói caído que subiu sozinho em um espaço arruinado após a batalha e balbuciava. Ele parecia triste, mas a cena era tão sagrada que não pude dizer nada sobre ela. Em vez disso, fez meu corpo tremer sem perceber. Vale a pena dar uma olhada. Você está aqui? Estou aqui há um tempo. Me mudei logo depois que ouvi a ordem de devolução. Por quê? Será que cheguei cedo demais? Quer apreciar um pouco mais? Não. Mas, como devo denunciar isso? Você tem mais alguma coisa a relatar? Isso não é um acidente que causamos, mas um acidente causado por serafins. Ele é quem não lidou direito com o herói caído, então por que temos que assumir a responsabilidade? É uma boa oportunidade. Preparei uma forma de revidar. É nossa posição para pressionar, não a dele. HMM. Você pode pensar que sim. Os humanos são incríveis, aliás. Quem diria que eles iriam comemorar assim? Kim Il-sung pode ter atacado eles. Pelo menos ele estava um pouco são. Qual o sentido de dizer que ele ainda estava em seu juízo perfeito? Era mais provável que a raiva e hostilidade o comoveram em vez disso. Não importa. Se ele se mexer, eu agradecerei. Vira o carro. Pense devagar. É uma conquista e tanto. Agora sinto que sei um pouco sobre como as coisas funcionariam, como o quebra-cabeça se encaixa e o que eu preciso fazer. Como assim? Talvez seja por isso que você parece tão feliz. Quem? Eu? Então quem você acha que é? Acho que eu também ficaria feliz. Quão feliz você está em ver que achou que ele foi retirado de volta à superfície? Acho que foi ontem que eu te vi enlouquecer. Como pôde? O continente era realmente um monte de besteira que você ia cortar depois que tudo acabasse? Você é engraçado. Opa! O que você acha? Você está feliz que eu estou aqui, né? Teria mudado um pouco se eu não tivesse ido. Bem, eu também não sei disso. Por que você está falando de algo que nem aconteceu? Me diga outra coisa. Yejin, eu estou bem? Bem, você parecia muito cansado. Eu queria te abraçar sem perceber. Apenas feche os olhos e mande uma mensagem. Ou será que eu deveria tentar? Essa é uma situação questionável. Como você pode fazer isso? É verdade, mas... Ah! Vou ter que pensar nisso devagar. Enfim, vamos voltar. Se for tarde demais, pode levantar suspeitas novamente. Mais que isso, Nona. O que foi? Tinha algo que eu queria te perguntar. O que foi? Como ela está? Dominions à minha frente podiam ser vistos levantando os cantos da boca. Isso é incrível. Ela fez isso com uma expressão bem barata no rosto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.